5 razões pelas quais os sobreviventes de trauma não precisam perdoar. O vídeo anterior, porque o perdão não é necessário na recuperação de traumas, teve pedidos para que fizéssemos outros sobre esse mesmo assunto. Então, resolvemos fazer outro, por termos recebido mensagens de seguidores que relataram sentir-se validados. Pesquisas indicaram que o perdão pode ter um impacto positivo na saúde física e mental, mas há pouca pesquisa sobre como o perdão afeta os sobreviventes de trauma, e poucos consideram os efeitos potencialmente prejudiciais do perdão na recuperação do trauma. Alguns psicoterapeutas de traumas testemunham o impacto deletério que o perdão compulsório pode ter no processo de cura de um sobrevivente de trauma. Quando os sobreviventes do trauma não estão dispostos ou prontos para perdoar, o perdão pode ser psicologicamente e fisicamente prejudicial, até mesmo com risco de vida. Para os propósitos deste vídeo, vamos nos concentrar no trauma que ocorre dentro dos relacionamentos, ou que é perpetrado por pessoas. Aqui estão a seguir as 5 razões pelas quais os sobreviventes de trauma devem ser cautelosos ao se concentrar em perdoar seus perpetradores. 1. Você não está seguro. Sua segurança é mais importante que o perdão. Se você ainda está em perigo por causa do seu agressor, perdoá-lo pode colocá-lo em risco de ser vítima de mais violência. Por exemplo, profissionais de saúde mental, clérigos e familiares amigos, encorajaram as vítimas de violência doméstica a perdoar seus agressores. Algumas dessas vítimas perdoaram, e voltaram para um ambiente inseguro, onde foram assassinadas por seu agressor. MC Nutt, 2011, descobriu que os cônjuges que relataram ser mais indulgentes têm maior probabilidade de sofrer agressões físicas e psicológicas nos primeiros 4 anos de casamento. Os cônjuges que descreveram ser menos indulgentes relataram um declínio na agressão física e psicológica de seus parceiros ao longo do tempo. Isso sugere que perdoar seu agressor, quando você não está seguro, pode colocá-lo em risco de abuso e trauma adicionais. 2. Seu relacionamento precisa de consequências naturais. O perdão pode inibir as consequências naturais, que são um ingrediente vital de relacionamentos saudáveis. Uma consequência natural é um conceito usado na psicologia infantil, que descreve uma resposta ao mau comportamento de uma criança, que independe da advertência ou intervenção de seus pais. Por exemplo, se seu filho bate em um colega na escola, esse colega pode se recusar a comparecer à festa de aniversário do seu filho na semana seguinte. Os terapeutas infantis incentivam os pais a permitir que as consequências naturais ocorram dentro da razão, em vez de interferir exigindo, por exemplo, que o colega perdoe o filho e concorde em comparecer à festa de aniversário. Essa consequência natural pode ajudar a motivar seu filho a evitar bater nos colegas no futuro. É importante notar que o perdão e as consequências negativas naturais não são mutuamente exclusivos, e que o perdão pode ser uma consequência natural. Por exemplo, esse colega pode perdoar seu filho, mas ainda assim se recusar a participar da festa, por não se sentir seguro ou confortável. Às vezes, encorajamos o perdão a fim de resgatar alguém das consequências naturais. No entanto, tais consequências são uma parte importante do crescimento pessoal e do desenvolvimento moral. 3. Você precisa se concentrar no processamento emocional. O perdão pode ser usado como caminho de menor resistência, o que nem sempre é uma coisa boa. O tratamento do trauma é emocionalmente, às vezes, fisicamente doloroso. Para evitar a dor de processar o trauma, você pode se forçar a perdoar seu agressor, na esperança de que isso amenize o impacto do trauma. No entanto, o alívio que é experimentado, geralmente é temporário, se algum vier. Você não pode contornar o processamento do trauma, o único caminho a seguir é através dele. Você precisa de tempo e espaço para reconhecer e experimentar todas as suas emoções, incluindo raiva, medo, ressentimento e vergonha. Quando o perdão ocorre na terapia, geralmente é experimentado no final, não no início do tratamento. 4. Suas necessidades têm prioridade. É preciso muita energia emocional e física para se proteger de alguém que o prejudicou.
Você pode precisar estabelecer e manter limites firmes em seu relacionamento, encerrar seu relacionamento, fortalecer seu sistema de apoio, procurar tratamento médico e/ou de saúde mental, e navegar por setores de serviços sociais, médicos e jurídicos vários. E isso pode ser exaustivo. Por conta desse turbilhão emocional em que passou, ou ainda está passando, muito provavelmente, você pode não conseguir ter energia para se concentrar em perdoar seu agressor. Se não conseguir, então o perdão não deve ser sua prioridade. Em vez disso, suas necessidades devem ser sua prioridade. 5. Você não quer perdoar. Você não deve perdoar se não quiser. Não importa quais são seus motivos. O perdão é, ou deveria ser, uma decisão inteiramente sua. Os sobreviventes de trauma precisam de agência, tomar decisões por si mesmas, sem influência dos outros, para se sentirem seguros. E o perdão pode diminuir, ou minar, a sensação que um sobrevivente tem de sua própria capacidade de controlar uma situação. Você pode precisar experimentar e expressar seu arbítrio, antes de considerar o perdão. Robert Higd, Ph.D., pioneiro no estudo científico do perdão, 2001, relatou: algumas pessoas escolhem não perdoar. O respeito pelos direitos dos outros exige que respeitemos essa escolha. Podemos educar os outros sobre o que significa perdoar, e o processo de perdão, mas a escolha de perdoar é apenas deles. Portanto, você deve respeitar seu direito de reter o perdão, assim como os outros têm esse mesmo direito. Há muitas razões pelas quais os sobreviventes de trauma devem ser cautelosos, ao se concentrar em perdoar seus agressores. Talvez você possa pensar em algumas razões adicionais que não foram listados. Se você é um sobrevivente de um trauma, o perdão pode ser uma parte importante da sua recuperação do trauma, mas não precisa ser um dever.